Boa noite. Passando por aqui para comentar um pouco 2 Reis, capítulo 4, versículo 17. Todos nós, com certeza, já ouvimos falar dessa narrativa e ficamos impressionados com a provisão do Senhor na vida daquela pobre viúva e dos seus 2 filhos e do endividamento e dos credores que representavam, que estavam à procura dela. O homem de Deus, ele chegou em sua casa e trouxe a solução para aquela família. Isso é interessante porque usar os poucos recursos que ainda restavam, ou seja, uma vasilha de azeite. Quanto valia esta vasilha de azeite? Com certeza não era muito cara, nem a vasilha e nem o azeite. Como ela poderia solucionar os problemas financeiros daquela família endividada? Vasilhas dos vizinhos. Muitas vezes necessitamos em nossa vida tomar a atitude de pedir as vasilhas dos nossos vizinhos emprestadas para que o milagre da multiplicação do azeite possa acontecer. Deixa eu lhe explicar melhor. Quando isso aconteceu, segundo a Bíblia, que lições podemos tirar dessa história do Antigo Testamento? A Bíblia relata o seguinte: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, e Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dela e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: vai. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7. O que aprendemos com isso? Aquela mulher, ela estava em uma situação difícil, e a saída para ela foi obedecer e buscar vasilhas emprestadas junto aos seus vizinhos. Quando você vai, por exemplo, a uma sala de aula, faz um curso, você está recebendo instrução daquele que já possui um conhecimento, algo colocado diante de ti. Deste algo que você aprende, possui, você consagra ao Senhor e depois coloca em ação, em prática, e por intermédio disso vem a provisão para que você possa metaforicamente vender o óleo por causa da vasilha. Muitas das vezes aconselhei membros da minha igreja que estavam em situação difícil para abrir uma empresa, dando a eles instruções para que eles pudessem procurar orientações, por exemplo, do Sebrae. E isto de um certo modo, buscar vasilhas com os vizinhos. Isso é prova de humildade, é reconhecer que necessita aprender, receber instrução. Outras vezes dei instruções de conselhos para proprietários que estavam em falência, buscar uma consultoria especializada para que eles saíssem daquela situação de calamidade. E foi o que aconteceu, porque nos ouviu. Vejo homens e jovens que muitas das vezes estão se privando do casamento no Senhor, porque ainda não têm a casa própria, e ficam caminhando numa linha muito perigosa, estendendo o seu namoro, o seu noivado por anos, pois dizem: só me caso depois que tiver minha casa própria. Os anos passam e nada acontece. Sei que é maravilhoso para aqueles que têm condições de casar já com sua residência própria, porém vão existir casos, e diga-se de passagem que estes não são poucos, que o aluguel do imóvel é o buscar a vasilha do outro para haver multiplicação. Entendeu? O mesmo se aplica para os casos de pessoas que querem abrir sua empresa, mas não têm sua sede própria.
Busque a vasilha dos vizinhos, debaixo de uma direção do Senhor. Certamente o óleo não faltará, se multiplicará, e você irá vender e vai viver dele. Em tempos difíceis, muitas vezes, seremos incentivados pelo Senhor a buscar vasilhas. Perceba que não se trata de vivermos uma vida de dependência financeira de pessoas, e sim de buscar das pessoas ou dar passos de ousadia e sabedoria, pois a palavra de Deus diz, Provérbios 8:12, eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Reconheça seus talentos, sua missão, busque aperfeiçoamento e mãos à obra. Você vai alcançar, vai avançar muito no plano de Deus e desfrutar do melhor dessa terra. Após checar os recursos existentes, o profeta ordena que a viúva faça contato com a vizinhança, recolha o máximo de vasilhas vazias que ela pudesse. Qual é a ideia do profeta? É que ela mobilizasse os seus relacionamentos, as suas redes de amizade ou sociais, para levantar uma grande quantidade de recipiente, para assim abastecer-se da bênção de Deus. A ordem envolvia armazenar estes recipientes em casa e, com a ajuda dos filhos e das portas fechadas, enchesse as diversas vasilhas com azeite, que o Senhor multiplicaria a partir do pouco que ela possuía. Após preencher todos os recipientes, o profeta questionou se não havia mais. Quem sabe algum vizinho deixou de ser procurado? Por não haver mais vasilhas, o azeite parou de se multiplicar. De posse de uma grande quantidade de azeite, aquela mulher foi contar a bênção ao homem de Deus. Depois do fato ocorrido, ele tinha ordenado que a família se empenhasse, e a ordem foi para que se empenhasse na venda do azeite, de modo que a dívida fosse quitada e eles deveriam viver com os recursos que sobrassem. Não adianta ganhar dinheiro e não pagar as dívidas. Tem que ganhar, pagar a dívida e investir em contrapartida. Assim nós podemos perceber a ação de Deus em gerar provisão para uma família a partir dessa situação. Primeiro, do que eles possuíam, do azeite, da vasilha, da mobilização, do trabalho duro, da exposição, da venda e da administração de recursos e oportunidades. O que nós temos conosco que Deus pode usar para a provisão para as nossas necessidades? Eu sempre me pergunto, o que eu tenho em minha casa em termos de bens materiais que Deus pode multiplicar? O que tenho em termos de talentos e habilidades que Deus pode usar? Assim, pela misericórdia de Deus, eu tenho batido em algumas portas reais e virtuais pedindo vasilhas, entenderam? Se você crê num Deus que provê e tem como meta servir ao Senhor com alegria, não tenha medo de se apresentar para fazer sua obra. Ele se encarrega das demais coisas. Ele está te perguntando, o que é que você tem? Às vezes sofremos pelas coisas e recursos que não temos, e Ele espera que apenas tomemos consciência do que temos e do que nós apresentaremos a Ele, mesmo que seja pouco. Eu tenho dons e talentos, desejo de servir, alguma capacidade intelectual, eu tenho oferecido isso à mão de Deus, à mão do Senhor. Por exemplo, trabalho como educador, professor, pastor, motivo as pessoas. Essa é a minha missão. Deus chama cada um para recolher as suas próprias vasilhas. No meu caso, requer disciplina, persistência, dedicação, estudo, leitura, aprendizado, investimento de tempo. Precisamos entender que é o nosso chamado, que é o meu chamado e a minha vocação. Qual é o seu? Você precisa entender. Ele espera que nós ouçamos suas ordens e que sigamos à risca. Ele nos ordena que mobilizemos nossos amigos, irmãos, vizinhos e que abramos oportunidades para que outros tenham o privilégio de cooperar. Compartilhe seus sonhos.
Fale seus projetos. Deixe outras pessoas saberem de suas necessidades, realizações. Respeite os recursos e utilize-os na forma determinada, idealizada. Planeje. Prepare-se para ser surpreendido por Deus e seja uma bênção. Eu sou o pastor Joel, sou presidente da Assembleia de Deus Ministério de Tietê. Quero te desejar aí uma ótima, excelente sexta-feira. Um grande abraço. Pense isso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.